E hoje, dia 13 de maio de 2022, o Brasil celebra os 134 anos que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a lei que abolia a escravatura no Brasil. A escravidão é um capítulo da história do nosso país que não pode ser esquecida, tampouco os reflexos e as consequências que esse período deixou aqui no Brasil. A escravidão aconteceu por todo o país, a gente tem aquela ideia de que ela aconteceu, que é uma coisa muito distante, mas ela aconteceu também aqui no Vale do Paraíba. E neste dia de reflexão a gente recebe aqui dos nossos estúdios a Maria Aparecida Papali, que é a coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Documentação Histórica da Univap e professora da mesma instituição. Hoje ela está lançando, lá na Univap, durante um evento, o livro Escravidão e Pós-Abolição no Vale do Paraíba Paulista, livro que ela trouxe aqui pra gente conhecer um pouco mais, livro organizado por ela e também pela pesquisadora Valéria Zanetti. Professora, muito bem-vinda aos nossos estúdios, já agradeço a sua participação aqui no Jornal de hoje. Eu queria começar esse nosso bate-papo perguntando qual que é a importância da data de hoje, né? Muitas pessoas dizem que não é para celebrar, mas é uma data para fazer uma reflexão, né? Qual que é a importância dessa data? Bom dia. Eu acredito que sim, que é uma data para se refletir, para se repensar a questão da escravidão no Brasil. Ela é importante na medida em que ela foi um marco. Ela realmente marcou o final da escravidão legislada no país, a escravidão jurídica, a escravidão que existiu de uma maneira legal. Ela marcou esse momento, mas ela não significou a finalização de todos os problemas. Professora, esse trabalho, né, esse levantamento, ele foi feito com fontes primárias? Sim, com fontes primárias, só fontes primárias, aliás. Nós trabalhamos com processos crimes, ações de liberdade. Notícias de jornais? Notícias de jornais bastante. Inclusive tem um capítulo aqui exatamente dedicado só à questão do pós-abolição em um jornal de Guará. Nós trabalhamos com como que o jornal via a questão, e era um jornal interessante porque ele estava protegendo a liberdade de pessoas que estavam sendo reescravizadas, praticamente reescravizadas. Então, tem uma série de documentação primária, sim. O pós-abolição aqui no Vale do Paraíba não foi tranquilo, né? Não. Quer dizer, houve uma certa resistência dos proprietários, né, de terras do café, né? Como é que foi isso aqui no Vale do Paraíba? Então, a própria escravidão, né, a própria finalização da escravidão, ela já foi muito forte aqui no Vale. Os fazendeiros, os escravocratas, né, protelavam, não permitiam. Aqui foi uma região muito ferrenha à escravidão. Agora, o pós-abolição teve características muito singulares. Tá? E nós trouxemos essas questões à tona. A gente percebe que, pela documentação que nós encontramos, uma questão muito importante que foi a tutela sobre o filho da ex-escrava. Tá? Eu gostaria de frisar essa questão, porque é uma questão de tentativa de reescravização de uma maneira juridicamente legal. Na época, havia uma legislação que dizia o seguinte: todo menor de idade, filho de mulher solteira, pobre, ele precisa de um tutor, para que seja encaminhado na vida, para ele aprender a ler e escrever, ter uma profissão. Então, a legislação, ela era boa, ela era a favor daquele Mas era um disfarce, né? A legislação não era, ela foi usada como um disfarce. Sim. Então, o que a gente vê? Muitos ex-senhores que passam a usar dessa legislação, tutelando filhos de ex-escravas, e eram endereçados ao trabalho forçado novamente. Professora, a gente sabe que Taubaté, né, durante o apogeu aí da indústria cafeeira, ela era um centro de decisões políticas em relação ao café. Sim. Não é isso? E isso certamente pesou aí no pós-abolição, né? Taubaté, né? Taubaté, nossa, Taubaté. A primeira pesquisa que eu fiz, que foi o meu doutorado, foi sobre Taubaté.
pós-abolição em Taubaté. Uma cidade extremamente conservadora na época, com grandes potentados do café, homens muito fortes, com, né, barões, o baronato lá era muito forte, e com uma tentativa de busca pela criança e pelo jovem filho da ex-escrava muito grande. Agora, para onde foram os libertos, né? Em relação a... Houve na região quilombos? Como é que... Então, como foi essa dispersão? Quilombo sempre existiu, até São José dos Campos, que era uma cidade pequena. São José era uma cidade de 12 mil habitantes na época, com poucos escravos, fazendeiros com fazendas menores em relação ao restante do vale, mas até aqui nós tivemos quilombo. Então, o quilombo, ele foi, na verdade, um fenômeno social que vai acontecer no Brasil todo e durante todo o processo da escravidão. Agora, no pós-abolição, né, os escravos que ainda restavam, porque é todo um processo que a gente tem que entender. A década de 80, tá, ela é um processo de busca pela liberdade constante. Os escravos começam a fugir. Na região de Campinas, por exemplo, a gente vê fugas em massa acontecendo em 1880. A gente tem um movimento abolicionista que se radicaliza e que vai entender, muitos advogados vão entender e defender juridicamente que o escravo que mata um senhor, ele estaria agindo em legítima defesa, para vocês terem uma ideia da radicalização, tá? E, então, é todo um processo. Quando chega no 13 de maio de 88, são poucos ainda os escravos que permanecem. São poucos aqueles que ainda permanecem escravizados. E aqueles que permanecem, né, junto com os outros, eles vão muito para o trabalho informal. Porque não existiu nenhum tipo de política pública de inclusão dessa população. É uma questão que nós temos até hoje problema, né? Nós estamos aí com um racismo estrutural, escandaloso, terrível, e que tem que ser encarado de frente. E tudo resultado disso, né? Desse processo histórico. Mas o trabalho informal, muitos vão para as capitais. O Rio de Janeiro é uma cidade que acaba chamando muito ex-escravo, porque em função de ser a capital do país na época e de ter mais condições de trabalho. Mas o trabalho informal e também em lavoura, né? Mas dentro da informalidade. Professora, qual que é o seu objetivo, ao lado da outra organizadora, né, a Valéria Zanetti, com esse livro, né? É servir como uma fonte de memória aqui para a região, porque, como eu falei no início, né, às vezes a gente tem a impressão de que a escravidão é algo muito distante, mas ela está aqui no Vale, né, ela existiu aqui no Vale. Então, qual que é o seu objetivo, a reflexão que você faz sobre a importância do material como esse? Sim, a ideia é essa, é deixar mesmo registrado o quanto foi complexa, violenta, singular em alguns casos, a escravidão no Vale do Paraíba, paulista. Esse trabalho é resultado de vários projetos que foram sendo feitos por nós lá no nosso laboratório ao longo de anos, com a presença de alunos. Então, nós temos muitos ex-alunos que estão conosco nos capítulos. Quanto tempo demorou para montar todo esse livro? Não, o livro em si, ele foi demorado, ele levou em torno de 2 anos e meio, 3 anos. Mas os projetos são anteriores a isso até, porque nesses projetos, que foram subsidiados pela FAPESP ou pelo Pró-Memória São José dos Campos, que nós temos esse núcleo forte no laboratório, eles foram levantados ao longo de anos, e nesse levantamento é que nós conseguimos trazer e digitalizar e transcrever a documentação primária que subsidiou os capítulos. E vale destacar também que hoje é o segundo evento de lançamento do livro, Sim, né? hoje é o segundo evento. O primeiro foi na semana passada, né? Certo. Foi um sucesso, muita gente participou, né? Foi muito bom. Conta pra gente um pouco como que foi o evento da semana passada, o que o pessoal achou. Não, foi muito bom. O evento da semana passada foi lá na Origem Cafeteria e foi, nossa, não cabia mais as pessoas de tanta gente que tinha. Foi assim, muitos ex-alunos meus que foram
alunos da década de 90 estiveram presentes. Então foi um momento muito emocionante. Ele faltava na historiografia, faltava esse pedaço. Faltava, eu acho. Ele é o nosso, digamos, ele nasceu um filho que a gente estava acalentando. Esse era o elo perdido. É o elo perdido. Um filho acalentado. E como que vai ser o evento de hoje, né? Fica aqui um espaço para abrir um espaço para você fazer o convite para o pessoal participar. Hoje nós vamos ter um evento lá na FEA, na Faculdade de Educação e Artes da Univap. Ele vai acontecer às 20h30, a partir das 20h30, no bloco 5. Com a presença também de vários ex-alunos que são autores, alguns são professores convidados, mas a maioria são ex-alunos do curso de História da Univap, e esses autores estarão presentes, cada um vai falar um pouco do seu capítulo, e vai acontecer a partir das 20h30. Muito bem. Fica então aí o convite para você que está nos assistindo participar, prestigiar desse evento de lançamento hoje lá na Univap, às 8h30 da noite. E eu gostaria de agradecer aqui a sua participação, professora Maria Aparecida Papali, coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Documentação Histórica da Univap, que está lançando aí o livro de escravidão aqui no Vale do Paraíba. Professora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada.